Olá, hoje estamos conversando aqui no podcast Anestesia de Valor com um colega de projetos junto à SPA, um mentor aqui, que é o Luiz Antônio Diego. Eu trabalhei acho que uns 2 anos com o Luiz Antônio Diego, chamando ele de Luiz, de Antônio de Diego, até que ele falou, me chama só de Diego, que tá bom. E aí, então todo mundo conhece o Diego. E se apresenta aí, Diego, se apresenta você, a tua história, e depois a gente bate um papo. Bom, Jorge, né? Eu não, vou primeiro começar dizendo que eu gosto do meu nome, Luiz Antônio Diego, Luiz Antônio dos Santos Diego, não tem problema nenhum, não. É porque o meu Diego é sobrenome e a maioria das pessoas no meio médico me conhece por Diego, né? Mamãe, meus irmãos é que me chamam de Diego Luiz Antônio só. Na verdade, a minha turma de faculdade há mais de 40 anos eram 6 Luiz Antônios. Era como se fosse o Rafael. Eu não tive o privilégio de ter nome de filósofo, né, Jorge? E um filósofo especial, né, que a gente já conversou a respeito, né? Eu digo, certa tá a tia da pizzaria que eu peço encomenda que me chama de Jorge Luiz até hoje. Não consegue dizer meu nome. Diego, um prazer enorme conversar contigo. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua carreira aí, da tua posição junto à sociedade e tal, para depois, já para contextualizar algumas coisas que eu vou te perguntar e para o nosso colega ouvinte saber. O que você está fazendo, o que você fez, onde é que você veio, para onde é que você está indo? O que eu fiz? Fiz medicina, mas assim, eu trabalhei em várias coisas, o Diógenes. Eu tenho uma. Isso talvez seja uma coisa importante até de ser dita, porque eu me formei aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, iria fazer pesquisa, trabalhei com o professor Luiz Fernando de Oliveira, com dor e a minha monitoria, mas aí por vários motivos acabei indo para anestesia, fui residente inaugurei também o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, com muita inovação naquele tempo. Era um hospital grande e importante. E acabei fazendo a anestesia com o Bento Gonçalves, que hoje até dá nome lá à biblioteca da SBA, era um nome grande. Por várias circunstâncias, acabei indo naquela época, fazendo concurso, não tinha muito curso, fui para a área militar. E na área militar, quer dizer, como médico militar, né? Eu tive também a sorte de trabalhar na base aérea de Santa Cruz. A base aérea de Santa Cruz é conhecida por ser o hangar do Zeppelin, né? Que é onde que vinha o Zeppelin daí no início dos meados ou início do século passado, né? E você tinha caça, aviação de embarcada. Então eu andei de F-5, eu fiz. Eu decolei da praia de Copacabana, né? Por dentro do porta-aviões Minas Gerais. Então sempre isso também me trouxe muita novidade. Sempre ficou para mim uma coisa de mudança, né? De mudança na vida. Fiz muitas coisas dentro da aeronáutica. Pra você ter uma ideia, lá naquela época, na base aérea de Santa Cruz, você tinha umas veraneios e que você transportava os pacientes. Se tivesse um acidente aéreo, você transportava do piloto sem nada dentro, era só pegar, botar dentro do hospital que tinha lá. Não tinha nada, botava a máquina e levava. Então eu tive o privilégio de, dentro da Força Aérea, fazer a primeira UTI móvel. Então colocamos, entendeu? Isso daí tudo sempre foi uma coisa muito boa. Evoluí junto isso paralelamente, como um médico bem carioca, né? Junto também na medicina privada, fui para um hospital que eu trabalho até hoje, que é um hospital acreditado pela Joint Commission, e fui em frente. Trabalhei, fiz concurso, saí da aeronáutica porque queriam me transferir, essas coisas que a vida militar se impõe de alguma maneira, e fui para o Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, trabalhei mais na periferia, com alguns colegas, inclusive, que
e hoje estou na própria SBA, e mas me direcionei para a cirurgia cardíaca para o Instituto Nacional de Cardiologia, que trabalhei muitos anos, chefei durante 10 anos lá, também com bastante inovação, colocamos muita coisas novas, tivemos um privilégio de ter um cirurgião que veio de Cleveland com muitas novidades, com tudo, e acabei fazendo doutorado aí na Unesp, em São Paulo, para a UF, e fiz concurso para a Universidade Federal Fluminense, que também é uma universidade muito inovadora, tem um centro de inovação tecnológica atualmente, foi até comentado, saiu nesse último ano. E dentro da SBA, eu fui naquela época, sempre tive a vida associativa, fui diretor científico, secretário, vice-presidente, presidente da SAEJ aqui no Rio de Janeiro. E depois dei uma parada para me dedicar a um outro projeto e surgiu a possibilidade de, junto com vários colegas da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, fundar a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, que é a Sobrasp, que hoje já é uma sociedade já bastante conhecida, que eu sou ainda diretor, segundo secretário, fui o primeiro diretor financeiro da Sobrasp, que foi fundado em 2017, dezembro de 2017, até que o doutor Rogian, junto com a SAEG, me convidou para vir para a SBA assumir a defesa profissional. Aí eu falei assim, é muita coisa para mim. Falei com o presidente, o Vitor Grabois, da SBA, que ia sair. Aí ele falou, não, Diego, você precisa estar aqui, esse link é muito importante. Acabei ficando na secretaria da Sobrasp, que ainda estou, e veio pandemia assumi a comissão de enfrentamento da SBA, né, junto com vários colegas Que foi um trabalho sensacional. Fizemos trabalho... algumas coisas inovadoras que não tivemos nem tempo de publicar, Diógenes, o pior é isso. Não, Fizemos eu os vi, chats. Eu estava ali assistindo, entendeu? Envolvido com uma outra coisa, mas naquele momento, eu vou falar sobre isso, está na minha pauta aqui de falar sobre isso com você. Bom, enfim, você me pediu assim um resumo, só para você pedir um resumo a um cara que já tem mais de 60 anos, não dá para dizer pouca coisa. Mas tem um objetivo esse resumo, porque agora a gente vai começar a fazer links, entendeu? Fazer links com isso, porque você tem que ter uma experiência, você falou, há mais de 60 anos, já estou na pista aí há um tempo, e está pegando na inovação, publicando sobre inovação, iluminando alguns pontos ainda completamente distantes, né? Fora do radar da maioria, mas da totalidade dos colegas, né? Eu comentei com você, o último texto que eu li teu era sobre realidade aumentada, e nós não vamos dar um salto para lá direto, nós vamos, aos poucos, chegar lá, porque daí é um pouquinho de futurismo, nós vamos partir do começo. Esse convívio com a inovação, você pontuou várias vezes, e aí você caiu na defesa profissional, né? E aí o primeiro link que eu quero fazer. Por quê? Porque a gente está nesse conteúdo aqui, criando um conteúdo que a gente chama de anestesia de valor, que é justamente o valor agregado que a gente pode trazer a partir de um pensar da nossa prática do dia a dia, sem julgamento, mas vendo o que a gente tem que se adaptar, o que a gente tem que sustentar e o que a gente tem que realmente entender que já ficou datado, né? Como a gente sabe que o anestesista hoje que não tem pelo menos não entende, não sabe que existe um drive estratégico na gestão do seu hospital, ele está dormindo, né? Sabe? Ou alguém do grupo tem que saber que toda a gestão hospitalar hoje, principalmente um hospital com porte de médio a grande, tem ali um drive estratégico que o centro cirúrgico faz parte desse contexto. O anestesista tem que levantar a mão e perguntar, escuta, deixa eu ver aí, para onde é que estamos indo, para ver onde é que eu posso ajudar.
e isso aí é fundamental. Fazendo o link para a inovação e essa questão da defesa profissional, Diego, tu já comentou comigo outra vez sobre isso, é por isso que eu trago para a pauta assim de bate-pronto. O que você entende, cara? Como é que você imagina, qual é o teu ponto de vista que a inovação, a tecnologia traz para a defesa profissional? Você acha que porque eu vou te dar um exemplo que eu escutei muito na minha residência há 15 anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar, dizia-se que o mobile, né, o mobile dentro da sala cirúrgica era um distrator, né? Era nos sentidos bem amplos, né? Era algo que não te agregava valor e te distraía, tá? Aí hoje a gente sabe que as ferramentas, elas são digitais e a Nestec, por exemplo, trabalha com um tablet na sala cirúrgica diariamente. E naquela época já existia a discussão se o livro podia ir para a sala cirúrgica ou não, uma discussão que nunca se chegou a uma conclusão, porque caducou, né? Antes de saber se o livro podia ir para a sala cirúrgica ou não, o smartphone estava entrando e a coisa teve um overlap aí. Hoje, depois de passado todo esse tempo, essas discussões todas passadas, a tua experiência como inovador e como um player de defesa profissional, você acha que a tecnologia te agrega como defesa profissional ou acaba te deixando um flanco aberto na defesa profissional? Ô, Diógenes, pelo amor de Deus, eu fui o primeiros avaliadores da CBA Joint Commission. Eu fui o primeiro, né, de anestesista. Tô E sabendo. eu tenho uma tradição de segurança do paciente. Eu ensino na UF desde 2010, tenho um optativo e ensino na graduação segurança do paciente. O que significa isso? A primeira coisa a primeira barreira que você tem na segurança do paciente é a tecnológica, né? Perfeito, Você, perfeito. você tem um fator humano, que é responsável normalmente por 70% dos eventos adversos. Então eu entrei tudo pela segurança do paciente. E você, quando você tem, existe até um gráfico muito interessante que coloca meio um tobogã que vai caindo. A primeira coisa que você coloca é uma barreira. Você, por exemplo, tem uma lista de verificação de segurança cirúrgica, uma folha de papel com 3 divisões. Mas de alta tecnologia que foi testada, foi pensada. Ela é apenas uma folha de papel porque ela foi pensada na OMS para o mundo inteiro. Então, Claro. desde o paciente que está lá no interior do Sudão, né, e que não tem anestesista, ele precisa, então foi pensado. Mas perfeitamente nos lugares melhores, essa folha de papel, essa checklist, essa lista é uma fonte de dados e pode ser muita coisa. Então, a barreira, como é na aviação, como é nas organizações de alta complexidade, a tecnologia é a primeira barreira para a segurança. Então, isso eu não tenho dúvida que. E aí eu te digo mais, o Diógenes, o, a nossa especialidade, se você for analisar, você for ler a história, ela nasceu ela como uma barreira a, 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 para a melhoria da segurança. Sim, A partir do sim. momento que um anestesista deixa de ser um auxiliar de cirurgião que está mais interessado na cirurgia, ou uma irmã de caridade que está ali, ou alguém que não conhece, está procurado com outras coisas, mas sim olhando e pegando dados, como já dizia um Codman, um Ernest Concordo. Goldman, Já ia como falar diz, isso, ia falar isso. Ia quando, citar ele. como dizia até uma Florence Nightingale, que é a patronessa da enfermagem, falava isso, que você tinha que pegar esses dados, botou lá no prontuário, deixava aquela lista como assim? Isso daí é a segurança. Então, assim, a tecnologia, quando ela vai lá, a gente naquela primeira guerra da Crimeia, né? Porque agora já tem outra. Sei.
com a lampadinha e botava no pé do aquele leito lá, olha, aumentou a temperatura, tudo. Isso já são dados, né? E é o Perfeito. primórdio da segurança. Então foi isso que me levou. E o que eu vejo hoje é que a, a tecnologia ela é tudo para segurança, para medicina, para tudo, não é uma coisa inseparável. O homem ele começou com a tecnologia, com a roda, com o fogo, fazendo um Fogo, fogo. perfeito, perfeito. Muito legal de escutar, porque é bem realmente a linha de raciocínio. Eu penso e você tá verbalizando. Não, fantástico, né? E uma coisa que você falou que é legal a gente pautar aqui para os colegas que nos escutam, que a tecnologia não é aplicativo, nem device. A tecnologia, às vezes, é Isso, processo. Essa folha de checklist, né? O checklist, a organização do processo em um checklist já foi uma inovação e é tecnologia. Então a gente não precisa ter aplicativo, nem precisa ter software, nem precisa ter device para ter tecnologia e inovação. E realmente você tem toda a razão. A folha de anestesia, que foi pelo Dr. Cushing, eu escrevi o histórico no capítulo para a SAESP ano passado, mergulhei muito em sim. escrever, fui convidado a escrever, eu conto essa história no capítulo. O Dr. Cushing, o mesmo da síndrome de Cushing, que inventou o prontuário anestésico. E ele inventou o prontuário anestésico fazendo isso, botando tecnologia de estruturar a informação para a segurança. Ele perdia pacientes com o Dr. Codman, os dois, fizeram uma aposta para ver quem anestesiava melhor, como acadêmicos ainda anestesiando, crianças para amidalectomia, que regurgitavam e morriam. E aquilo para ele era muito traumático. Tá? Depois o próprio Cushing visitou o Rivarite na Itália e trouxe para o registro anestésico o registro da PA, da pressão arterial. Então, tecnologia realmente permeia a anestesia. Eu acho que a anestesia ela já nasceu assim e é um vetor, eu falo muito isso nas palestras, nas aulas, é um vetor de tecnologia. E aí eu entendi a tua relação. A hora que você traz isso para a segurança do paciente, a defesa profissional, ela vem a reboque, certo? Porque a defesa profissional, ela na verdade, a maioria das pessoas pensam assim, de um lado, defender o anestesista, querer alguma coisa. Defesa profissional, ela engloba. Preventiva. Ela é preventiva. Você vê, por Claro. exemplo, a Comissão de Qualidade de Segurança, ela está dentro da defesa profissional. A Comissão de Saúde Ocupacional, dentro da SBA, está dentro da defesa profissional. Entendeu? Então, por quê? Porque são importantíssimos setores, né? Áreas de atuação que vão melhorar o desempenho, né, do paciente, seja na sala de cirurgia, o desempenho individual, como é saúde ocupacional, a qualidade de segurança, você primando por coisas importantes na segurança do paciente que vão te trazer, porque a primeira vítima sempre será o paciente e a família, né? Familiares, o paciente, mas a segunda vítima somos nós. É Nosso isso amigo que tem que Takashima entender. escreveu sobre isso uma vez, me lembro muito bem do texto dele, da segunda vítima, e realmente isso é uma coisa que até falou-se mais agora, eu vejo falar-se um pouco, até menos, viu? Mas fala-se da segunda vítima, né, que é o anestesiologista, o impacto que tem no anestesiologista quando ele passa por uma situação difícil e ele depois fica algum tempo ou uma recuperação não acontece. É isso mesmo, sensacional. E Diego, essa tua experiência na aeronáutica, eu já tinha comentado comigo também no papo que a gente teve, não assim com tanto detalhe, fiquei mais empolgado ainda. A gente fala muito de ser piloto, né? Eu sou um pouco crítico em relação a isso, né? Porque eu gosto muito de moto velocidade, isso é fato, e na moto velocidade, que tem pilotos também, o checklist, o briefing, o debriefing, a telemetria,
é sine qua non, né? É sine qua non. Para quem não sabe, uma motovelocidade, uma motocicleta de moto velocidade, ela não está montada, construída, ela é montada na hora da corrida. Alguns momentos antes ela é montada ali, testada em algumas voltas, e aí se faz debriefing de condições de pista, de tudo, e aí para o desempenho do piloto. O anestesista gosta muito de se comparar com o piloto, mas não faz briefing, não faz debriefing e não tem telemetria em cima dos seus dados. Tu tem uma experiência na aeronáutica e com certeza você fez muito briefing, muito debriefing e viu muita telemetria. Então, como é que você acha que a gente vai evoluir na especialidade com um pouquinho mais de análise daquilo que a gente coleta em relação a dados? Eu não estou falando aqui de necessidade de digitalizar, né, vamos tratar numa visão mais ampla, mais dissociada de produto, né, de cultura mesmo. Essa nossa cultura de dizer que somos iguais a piloto, você não acha que falta um pouco para tornar isso mais denso, mais... Não, o que falta é entender o que é cultura da segurança. Boa. Entendeu? Mais do que tudo, é entender a cultura, a falta da cultura da segurança. Quando você tem a cultura da segurança, você está trabalhando em time, você, Diógenes, se eu falar, olha, Diógenes, isso aqui está errado, tira isso daqui rapidamente, você não vai ficar chateado, você vai me agradecer. E eu vi vice-versa, entendeu? Então, assim, nesse sentido, é que eu entendo que a anestesia ela tem que melhorar. Ela já é muito maior do que em outras especialidades, mas ela pode melhorar muito mais. E você vê eh, que todas essas histórias de time, de trabalho de time, que começou há muitos anos, né, com o GABA, né? GABA. Ela vem ao encontro disso, de você trabalhar com numa cultura da segurança. Então eu vejo que daqui por diante a tecnologia devia se preparar para ter uma comunicação na especialidade e nas outras especialidades. Eu vou até falar isso no próximo congresso, na semana que vem, né, falar sobre esse tipo de comunicação, para que se crie essa cultura da segurança e não se fique, e daí nós possamos ter mecanismos de nos auxiliar, de comunicação, de estar junto. Hoje você já tem muito disso. Na verdade, o anestesista, se você for ver, Diógenes, a gente sempre na hora do sufoco, sempre foi Solidário. 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 Eu comparo a anestesia também, por eu gostar de duas rodas, como ciclismo. O ciclismo é um esporte que você pratica sozinho ou em grupo, né? A anestesia eu acho que é a mesma coisa. Você pode estar sozinho lá praticando sua técnica, mas você pode também estar cercado de colegas ali e isso é muito bom. Com essa de você ter a tecnologia, fazendo link com a tecnologia, na pandemia, no auge, no pânico coletivo da pandemia, onde eu vi muito anestesista se envolver realmente de várias maneiras, buscando inovação ou como força de trabalho mesmo, você organizou um centro de comando comunicado e extremamente produtivo. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque fazer grupos de bem-intencionados não é tão difícil. Dá trabalho, mas não é impossível reunir um grupo de pessoas com boas intenções. Mas fazer uma coordenação e produzir em alto nível, eu fiquei realmente... Eu acompanhei, fiquei como espectador, envolvido com outras coisas, mas como espectador, porque o nível de produção era muito grande. Como é que foi essa experiência de montar um centro de controle disso, Diego? Bom, primeiro você tem que ter um apoio da governança como um tudo, né, na qualidade, na Perfeito. segurança.
Isso é fundamental e o que foi possível graças à diretoria. Eh, e assim, a primeira coisa quando você quer realmente produzir valor, né, no que eu queria era que cada associado, cada anestesista, não importasse aonde, né, porque a gente ali, nós chegamos a ter por exemplo, dentro do webinar. O webinar também foi uma coisa fantástica, né? A gente Fantástico. onde teve 3.000 espectadores, onde você ia ter a SBA com 3.000 assistentes em algum momento, né? Mas ali você não conseguia tirar todas as dúvidas. Então, o que que eu pensei? Vamos pegar pessoas que têm essa vontade, que são conhecedores, que estudariam rápido isso, um time que conseguiria trabalhar em time, e a gente realmente trabalhava em time. Eu aqui especialmente o nome do doutor Carrareto, o doutor Pablo, o doutor Mauro Azevedo, mas tem outros que participaram também desse time, e fizemos um GivoChat, um chat em tempo integral. Isso daí a gente conseguia pegar nesses webinários, em tudo que saía de Covid, cada dividido, com divisão de tarefas, e nós fizemos uma escala de 8 da manhã às 8 da noite, com turnos revezando, em que nesse GivoChat você conseguiria dirimir algumas dúvidas com o colega que estava ali que naquela hora e que precisava resolver, Em entendeu? tempo real. Em tempo real, plantão. Com plantão. Então, Remoto, à distância, entendeu? Nem tinha o boom da telemedicina acontecido, né? Claro que estava ali o embrião, estava começando a panela a ferver, e já estava a SBA. E aí você citou o nome aí, Diego, e outros nomes também, mas em nome de todos que estavam envolvidos, você citou, que eu vou citar de novo, que é o do Rogian, que eu sou um grande fã do Rogian, que ele pegou um ano. Ele pegou uma gestão complicadíssima e ainda inovou, né? Ainda inovou. E uma das inovações que, além de tudo que aconteceu e ser a cabeça da operação ali, de que tudo que aconteceu, com muita gente boa envolvido, né? Você citou alguns, mas a gente sabe que tem muito mais gente. Ainda a gente teve algumas outras inovações, como o próprio Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde, o CEBIGS, que desde a primeira edição se consolidou, que a gente começou eu tive a honra de ser convidado de participar com você, e a gente fez, que é uma experiência que, em plena pandemia, com tudo que tinha para fazer, a SBA ainda pegou e emplacou mais essa, né? Isso aí é inegável, esse mérito é inegável, que teve muita gente trabalhando muito para tudo isso acontecer. Olha só, se você faz as mesmas coisas, você mesmo fala já ouviu você dessa palavra, se você faz as mesmas coisas querendo resultados diferentes, você não vai fazer, não é isso, né? É isso mesmo. Então é a mesma coisa. Isso mesmo. A gente teve que pensar nisso. O que a gente vai fazer? Isso era em março. A telemedicina estava assim, não tinha nem estourado, estava começando. Eu me lembro que nós trocávamos mensagens sobre isso, explorando, então, né, assim, cenários. O que acontece é que a primeira coisa de valor é pertinência. Então houve uma pertinência. Você precisava fazer aquilo na hora certa, no momento certo, e aquilo, como você falou, o doutor Rogian foi brilhante em colocar e conduzir isso. E escolheu as pessoas que poderiam fazer isso. Então, eu acho que trouxemos muitos. A outra coisa é isso: houve valor porque houve um desfecho. Nós tivemos uma audiência enorme, atingimos países de língua portuguesa, na África, em Portugal e tudo, e trouxemos novidades. Alguns colegas com língua espanhola também, me lembro de ter colegas com língua espanhola entrando em contato, esclarecendo dúvidas na América Latina. E sempre centrado no melhor para o paciente e também para o anestesista. Então, a inovação, sabe, é isso, é você... É isso. Botar o paciente no centro do processo e o médico também, dependendo do objetivo ali. Perfeito, é isso mesmo.
Eu vejo que foi uma experiência inovadora, diferente, né? Porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Realmente não teve. Eu Não. até a gente colocou no tomo 1 da SBA essa experiência, mas eu não tive nem tempo de publicar isso numa revista, porque as coisas se avolumaram, né? Não foi fácil, né? Depois somou-se isso a falta de medicamentos, que a gente teve que fazer Exatamente. uma outra abordagem, mudar da água para o vinho, usando essa tecnologia já para uma área política, de envolver farmacêutico, envolver a AMIB, envolver a emergência, fazer um grupo, claro, também usando essa tecnologia de comunicação, que é super importante, e que conseguimos, com isso, tentar mudar algumas políticas públicas e ajudar, como foi o caso daqueles medicamentos de língua estrangeira que foram doados Sim. ao Brasil e que a gente não tinha rotulagem nenhuma, a gente não tinha nada, juntamos todos com a SBRAF, com a Sobrás, com a AMIB, com o ISMP, que é o Instituto de Segurança de Medicamentos Perigosos, e fomos em frente, publicamos aquilo tudo, distribuímos, fizemos tudo. E isso daí são coisas que o Diógenes, você que trabalha, que foca nisso, você sabe, quanto mais você trabalha nisso, quanto mais coisa nova vem, quanto mais tecnologia você consegue vislumbrar na tua frente, a coisa vem mais fácil, né? Quanto mais você cozinha. Eu adoro Quanto mais cozinha também. aberto. É, Eu adoro cozinhar também, como eu gordinho, né? também. Eu Então, também gosto. quanto mais você experimenta cozinhar, tempero novo, viaja, traz mais coisas novas Exatamente. você suja, Não, né? é fantástico porque assim, se havia alguma dúvida ou é, até antipatia, não empatia em relação à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela precisou ser dissipada, porque na hora do front, na hora da ação, desempenhou de maneira é inegável a produção que foi feita, a participação, a importância, a relevância, sabe? Então, assim, quando você tem, fazendo uma analogia de novo com a tua vida militar, né? O exército não tem que estar todo dia na rua de arma em punho, mas realmente na hora que precisa entrar para auxiliar, ou a Força Armada como um todo, né? Tá lá. E eu acho que a sociedade brasileira, ela inegavelmente, ela mostrou ali um potencial. E é um anestesista brasileiro, né? Eu falo isso muito também. Eu sou explicitamente fã da anestesiologia brasileira. Eu amo anestesia, como eu acho que todo anestesista gosta do que faz, mas a anestesia brasileira, ela é sensacional, fenomenal, e ali se mostrou. Tem muita gente boa, empolgada e trabalhando junto. E aí, nessa pandemia, surgiu na inovação, aí eu faço sempre isso, né? Eu tenho uma trilha, um mercado, entre aspas, de inovação, e faço essa comunicação entre dois mundos. Um mundo que eu fui trilhar já há 15 anos, que é justamente mesmo de inovação, startups e tal. Surgiu a questão já estava começando, mas tinha uma certa ojeriza a isso também, a telemedicina. E hoje a telemedicina, não tenho que discutir aqui, a título de necessidade, de vantagens e tal, mas eu queria ver, eu sempre conversei com você em relação à anestesia, e já vou pontuar no que ponto? No pré-anestésico, tá? E vou trazer um dado da Anestec. A gente fez aqui uma pesquisa em 2021 e viu que 78% dos pacientes são asa 1 e 2, né? Com isso, o potencial de se ter uma telemedicina cada vez mais frequente, cada vez mais atuante no pré-anestésico, está mais provado, né? Quer dizer, já está se fazendo. Não existe ainda
capítulo no compêndio falando pré-anestésico por telemedicina. Isso aí ainda tá se formatando, mas está acontecendo. Colegas estão fazendo. Eu aqui na Anestec, a gente resolveu, você sabe que a gente conversou sobre isso, a gente resolveu que a telemedicina não precisava ser fornecida para a Anestec, ela já está acontecendo, então a gente tem que se conectar ao que o colega usa, né, e não botar a hora homem de desenvolvimento para criar uma coisa que já está se fazendo, mas ainda, na minha opinião, ainda ela está um pouquinho underground, vamos dizer assim, de uma maneira bem ilustrativa, sem demérito, sem ser pejorativo, só ilustrativo, underground. Como é que você enxerga isso, Diego? Como é que você acha que a gente vai para isso? Nós vamos ter um tipo de gold standard, padrão ouro, para o anestésico em telemedicina? E já vou botar mais um temperinho aí, antes de deixar a palavra, pensando na experiência do usuário, e o Florentino Mendes, nosso colega, tem uma frase na aula que é muito interessante, bem ilustrativa também, que ele fala, pô, lá em Porto Alegre tem paciente que viaja 500 quilômetros para fazer 15 minutos de consulta comigo para anestésico, para voltar 500 quilômetros para casa, para depois mais 500 quilômetros mês que vem, ou daqui a 2 semanas, para fazer a cirurgia. Enquanto que com a telemedicina não resolveria. Correto? Ô Diógenes, deixa eu te falar, olha só. Eu participei da comissão temporária de telemedicina dentro da SBA logo depois, né? Porque isso veio em seguida, então também estudei muito isso e fui trabalhar em cima disso. A telemedicina, especialmente porque tinha aquela portaria, eu acho 427, que permitia isso, mas ainda não tinha sido regulamentada, porque tinha tido uma resolução do Conselho Federal de Medicina que tinha sido revogada, aí ficou aquela de 2002. Agora, esse ano, em maio, nós já temos essa nova resolução que ela foi construída em cima de muita dificuldade, porque são vários interesses, mas especialmente, vamos focar aqui na anestesia, eu vou te dizer uma coisa. O Brasil, ele é muito diferente, são vários Brasis nesse sentido. Você tem, por exemplo, em cidades, eu me lembro perfeitamente, eu acho que Joinville, que todo mundo fazia e faz consulta pré-anestésica, que é uma Perfeito. necessidade, tudo, né? Daí você sabe disso. E tem aqui o Rio de Janeiro, que você tem um modus operandi da anestesia completamente diferente de um grupo que tem em São Paulo, das cooperativas que você tem no Nordeste, que você tem no Centro-Oeste, você tem toda uma diferente. Aqui você, como o meu amigo Mauro acaba sempre falando, aqui você é o lobo solitário. Você faz. Eu, por sorte, sempre trabalhei em um hospital acreditado em que eu podia fazer a consulta pré-anestésica do meu paciente anteriormente. No que nós fizemos na SBA foi, nessa comissão, fazer uma proposta, está lá já no site da SBA há muito tempo, falando sobre o consentimento informado, veio junto à LGPD, estudamos muito também a LGPD, que veio unificar diversas ou regulamentações que já existiam no Código de Ética Médica, Código de Processo. Então, ela veio unir tudo isso e dentro da telemedicina. Agora, que não tenha dúvida que hoje, até o próprio Conselho Federal de Medicina, até quem elaborou isso, sabe que ela é plenamente uma transformação. Por quê? Porque cada especialidade ela vai ter uma peculiaridade para ser feita. Por exemplo, que eu te falei, no Rio de Janeiro, eu estou aqui no hospital, a maioria, não, eu vou até num hospital privado só, mas vários colegas vão para os cirurgiões, dependendo do convênio, num hospital aqui, outro daqui a 20 quilômetros, que não tem a mesma coisa, então ele não tem um consultório, ele não conheceu o paciente, vai conhecer o paciente minutos antes, ou no máximo ele vai utilizar uma tecnologia que não é apropriada, como um WhatsApp, por exemplo, não é? Que não tem um HIPAA compliance, que você não tem uma confiabilidade. Não armazena. Não armazena, você vai
vai de encontro, não vai ao encontro. Você vai contra tudo que a LGPD pede e você fica exposto. E a gente tem falado nisso e tudo. Então, assim, é fundamental que você utilize as ferramentas corretas e você. Isso tudo vai ser, Jorge, uma modificação muito grande. Mas volto a dizer, tem que mudar, porque a tecnologia ela vai sempre atrás quando você tem ideia, mas ela também tem a cultura. Não Não adianta também acompanha, que não acompanha na mesma velocidade, na mesma na curva, mesma né? velocidade, não acompanha É. na mesma velocidade. Você sabe disso, entendeu? Quantos e quantas. Eu me lembro perfeitamente, meu pai, um inovador, quando chegou a primeira televisão, tá me lembrando, ele comprou a televisão, gastou o dinheiro dele, botou na sala, e aí, pô, todo mundo. Meu avô, que gostava do rádio, mas para que televisão? Para ver com esses chufiscos, não sei o quê. Quando foi ver, ele estava vindo na casa do meu pai pedir tomar um café. Hoje eu vim tomar um cafezinho, no dia seguinte também. Aí é, a gente já viveu isso, viveu em máquina de lavar, viveu em tudo que é lugar. Então, assim, Micro-ondas e tal, para que isso? micro-ondas. Que é esse negócio? Então, Aham. assim, na verdade, o que eu vejo hoje na telemedicina é que as pessoas vão ter que fazer, mas vai ter um momento que elas vão ser cobradas pelo bem e pelo mal. É como tudo, como um cinto tudo que é de segurança, né? Você faz uma fase de sensibilização, você vai mostrando, olha, Sim. tem isso. Mas quando eu comecei a falar de segurança do paciente há 25 anos atrás, as salas tinha mais professor do que aluno. Então, Eu, sou- eu já não tinha. estou vivendo isso nas minhas aulas dos congressos. Você vive Eu na estou mesma vivendo coisa. isso. Tem 4 pessoas, 5 pessoas para falar de inteligência artificial e anestesia, mas tudo bem. A gente começa Você. assim. A primeira que a gente deu, a primeira que teve espaço para isso, que você já deve saber essa história, mas vou deixar registrado aqui, foi o Cristiano Engler, de Porto Alegre, foi numa Jossubra, o Jorge Preto, que você conhece também, eu, e tinha mais um, não, era nós três, que foi num porão da caldeira do hotel da Jossubra em Gramado. Era uma salinha. Tanto que quando a gente fez uma outra aula, eu e o Jorge, um congresso atrás que estava no salão principal, a gente se olhou e falou assim, pô, evoluiu o negócio, agora nos deram uma sala, era justamente no porão da caldeira, tava a caldeira do lado, botaram umas mesas, cadeira. Foi ótimo, foi muito legal, tava essa sala cheia, que era pequeníssima, muitos amigos lá, vai ser a primeira vez que a gente botou isso dentro de um evento oficial para falar de tecnologia. Engraçado. Mas deixa eu... Não, só engraçado que foi da segurança do paciente, também foi na Jossubra, só que foi no Paraná, em Curitiba, com o Em Clóvis, Curitiba. foi que fez eu, Fabiana Salman, a gente fez uma teatralização do checklist, tá até hoje no YouTube, se você botar no YouTube aparece lá. Ah, que legal. É engraçado isso, né? E não tinha pouca gente também. Mas fala aí, Jorge. Acontece, é da curva. Cara, assim, um foguinho no parquinho, agora nós estamos terminando nosso tempo, mas um foguinho no parquinho agora de futurismo. Vamos para a última agora de futurismo, 2 futurismos que eu quero ver contigo. Um deles, o que eu vejo aqui também, né, porque a gente começa a olhar de maneira anônima, dissociada, no contexto geral, os dados que acontecem. E uma coisa que acontece aqui, que a gente investiu aqui, é para ter um registro de RPA e que tem um engajamento baixíssimo, apesar do que diz a resolução 2174. Eu acho que, como a gente imagina que seria o ideal, precisa inovar. Tá? E a minha pergunta para você é muito clara em relação a um site que a gente discute aqui a título de brainstorm. Nós não estamos evoluindo nisso, não estamos defendendo isso, estamos fazendo brainstorm. Se não vão acontecer centrais de monitoramento, como tem, por exemplo, na radiologia ou até nas UTIs, né, remotos, de centrais remotas de monitoramento de RPA. O Rio eu sei que tem uma realidade de RPA completamente também fora da curva e tal. Como é que você acha isso que vai impactar na segurança do paciente? Em resumo, dá para você terceirizar o cuidado da RPA por uma central remota? Você acha que isso
pode evoluir de alguma maneira? Olha só, para mim, isso daí já é uma realidade em alguns lugares. Ah, é? Não aqui, não aqui, mas o que acontece? Essa semana mesmo, eu fui questionado sobre se, se não haveria outros profissionais querendo, iam tomar conta da anestesia, e tomar conta disso aqui. Existe toda é uma coisa que é difícil de tocar, viu, Jorge? Mas assim, nós vivemos num país de livre mercado, né? E também quando você abre a tecnologia, você é diferente quando você faz inovação, você sabe disso, e você faz um treinamento, uma, utiliza um design thinker, os profissionais que podem te trazer ideias, você não ficar fechado na tua especialidade, tá? Certo. Então, assim, você entenda que eu estou talvez falando com mais devagar, porque as palavras podem ser. Sei, sei. Eu falei que era fogo no parquinho, mas a gente tá na parcimônia aqui no controle de É, brainstorm, né? Ninguém está defendendo eu não, nada. eu tenho a experiência, o que eu falo, assim, então eu fui questionado, não, você acha que não vai surgir, a gente está com problema com outras profissões, odontologia, enfermagem, Desculpa te etc. interromper, mas só para deixar claro para o nosso ouvinte, eu estou pensando em anestesistas mesmo, Sim, sim, fazendo sim. um acompanhamento remoto de 2, 3, 4 RPAs simultâneas através né, agora com 5G, com tudo Sim, isso, sim, a própria sim. realidade aumentada talvez, Mas né? Mas eu é, nem penso outros profissionais, se bem que intensivistas fariam muito bem, né, esse trabalho também, mas pensando em anestesistas mas aí centrais, que está né? na ponta, em algum momento, vai ter que ter alguém, né, você está remoto, né? Mas até dependendo do como vai ser, você tem alguém. Ah, o time de resposta. O time de resposta Então, rápida, time de certamente. resposta. E isso daí Certamente. pode. É nesse que eu estou te dizendo. As pessoas podem ficar receosas com isso. Eu acho perfeitamente viável. E é assim, porque o Brasil é muito grande, você tem distâncias muito grandes, que é melhor. Como eu falo, consulta, assim, eu tive até com um colega que eu admiro muito, com o Abelardo, que está falando, essa questão da primeira consulta tem que ser presencial, etc. Foi um grande debate, né? Eu falei, Sim, Abelardo, aqui no Rio de Janeiro, você não tem 5% de consulta presencial, entendeu? Então é melhor você ter 40, 50, 100% de consulta à distância e você eh, ter a consulta, a visita pré-anestésica é, obrigatória minutos antes de ir para a sala de perfeito, cirurgia no concordo. quarto, do que você não ter, Não ter, entendeu? claro. Claro. Então, E óbvio, outra, né, Diego, tu já brifa sobre informações que tu vai precisar. Ó, exatamente, suspende esse anticoagulante aí, traz o outro que eu quero ver, né? Não perfeito. pode tomar água. Ou seja, eu acho que Não, 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 a comunicação ela nunca é exagerada no na nossa área. Aliás, quanto perfeito. mais comunicação, melhor. Isso que você falou, assim, você está monitorando a distância, o que acontece? Você tem que ser altamente capaz, tem que ter várias habilidades, né, conhecimento, habilidade, isso é tomar a atitude, né, o famoso chá, mas aí quem está lá na ponta, ele vai saber que não, às vezes não é médico porque não deu tempo e é uma enfermeira, é alguém da enfermagem que vai estar em algum momento, como é na UTI também, né? Você vai ter, ele sabe das suas limitações, que tem uma outra Sim, forma de olhar o cuidado, diferente do saber médico, do conhecimento médico. Isso é que tem que quando falam isso assim: você não tem medo de enfermagem?" Eu digo: "Não, eu trabalho com várias é, enfermeiras excelentes e que elas sabem o conhecimento do seu". Eu fico, às vezes, muito mais preocupado com os odontólogos que estão tendo uma.
um avanço muito grande nas suas aplicações, como na face, e etc. São prescritores, estão acostumados a prescrever. Então, a gente já vê hoje sociedade de sedação em Isso. odontologia, e será que estão preparados para isso? Será que fizeram tudo? Então, assim, isso que você falou é fundamental. Eu acho que vai por aí, porque se nós. E eu sou um brasileiro, assim, acredito no país, eu acho que a gente vai crescer, isso aqui não tem como não crescer. Um país que demora, tem problemas, mas assim, hã, vai crescer, e o interior já cresceu muito. Ô Diógenes, você não imagina como eu comecei a anestesia, era um estetoscópio no pré-córdio, Sim. não era uma sonda esofágica para escutar, né, o batimento cardíaco, não tinha. Eu fui o primeiro a usar capnógrafo da Finlândia dentro da aeronáutica, que chegou. E bis, oxímetro, tive essa oportunidade toda. Então olha só como foi muito rápido, né. É. Então assim, Hoje, essa semana, não foi hoje, essa semana eu recebi um material de um monitor que está entrando no mercado brasileiro com KPI. pô, KPI da anestesia, quer dizer, você tem, não é mais aquele orientado à meta só de desfecho, não. Você tem no monitor os KPIs para você acompanhar, uma maneira diferente de acompanhar o procedimento, não só olhando traço cardíaco, pletismografia, capnografia, mas você olhando uma outra tela do monitor com KPIs para você atingir. Diego, a gente bateu, eu sabia que ia voar o tempo. Eu ficava aqui tomando café e batendo ideia com você o resto da tarde, logicamente. A gente se vê em alguns dias, pessoalmente, num evento que vai ser o primeiro depois da pandemia aí, presencial. A gente já está se encontrando em outros, mas esse certamente vai ser um marco. Aí na tua casa, aí no Rio de Janeiro. Queria te agradecer muito o teu tempo, te agradecer é, por ter remarcado comigo, e nada. estar aqui comigo hoje. E esse papo que eu sabia desde o começo que o tempo ia voar, nem vi passar. Espero ter atendido, falado com o teu público, que é muito seleto, isso eu agradeço imensamente. Ter entrevistado por vocês também uma honra, né, conhecendo a tua competência, a tua inovação, e você também escolheu um sexagenário aqui com barba branca, Que é isso, você está na vanguarda. para falar alguma coisa de É isso. inovação, já é uma Não, grande você coisa. sabe que aqui na Nestec a gente tem gente de mais de 60 anos, tá? E que traz justamente uma maturidade, um comportamento, um relacionamento completamente diferente, que todos nós aprendemos muito. Até porque não existe inovação sem experiência, tá? Eu só aprendi na prática. Você tem que ter experiência, trazer experiência para você conseguir inovar. Ela não brota, não sai no estalar de dedos. É o background, eu falo muito isso, tá, Diego? Inovação não é ideia. Inovação é background, um pouco de atrito e suor, entendeu? E isso, quem tem mais experiência tem de sobra para contribuir, para colaborar. Diego, mais uma vez, muito obrigado. Eu Tamo que te junto agradeço. Então, e até até já, breve. até semana que vem, né? Até semana que Eu vem. acho que Um mais uma abraço. semana a gente vai estar junto lá. Um grande Tá abraço a bom. você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.